Alcoolismo, pela falta de mãe ou repetição? A mãe, nutrição. A pessoa que não se sente nutrida pode desenvolver o alcoolismo como uma forma de tomar a mãe, tomar o leite materno. Assim como o tabagismo, na dinâmica do alcoolista, esse bebe, né, de forma lenta, profunda, para preencher aquilo que faz falta. Bebe brindando ali, inconscientemente, eu vou brindar o meu pai, vou brindar minha mãe, vou brindar aquele que me faz falta. E aí, por que eu falei meu pai, a minha mãe? Presta atenção. Normalmente, o vício do alcoolismo começa da relação de um filho, homem ou mulher, com a sua mãe. Então, faltou algo para esse filho, a nutrição, ele se sentiu não amado, um amor interrompido, a mãe foi embora, enfim, faltou algo aqui para ele, e aí ele começa na vida adulta, na adolescência, a preencher aquilo que faltou com a mãe através do álcool. Então, ele se torna um alcoolista. O alcoolista que ele se tornou, veja, a mãe não é alcoolista, o pai não é alcoolista, faltou algo aqui, ele se tornou alcoolista. O alcoolista que ele se tornou vai encontrar uma, uma mulher, né? Essa mulher é uma mulher sempre muito forte. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ficar ausente muito tempo. E ele encontra uma mulher que ele sabe que vai dar conta dos filhos, dar conta, vai dar conta. Aí ele se casa com essa mulher e vai ter filhos. Só que ele é um cara ausente emocionalmente. Então o filho pode olhar e falar: eu não tenho pai. Se sentir vazio também, e também se tornar alcoolista. Ou ver todo mundo xingando esse pai, ele não presta, excluindo, olha que vergonha. A própria mãe às vezes faz isso, né? Excluindo esse homem. Então, já que você exclui o meu pai, vou fazer você lembrar dele todas as vezes, vou me tornar um alcoolista. Para você lembrar, para incluir o meu pai. E aí, esse filho, né, que se tornou alcoolista também, mesma coisa, casa, vai ter outro filho, e aí, vocês já entenderam, geração a geração, tá? Esse vício em particular se tornou uma forma da pessoa, se torna uma forma da pessoa se conectar com a perda, né? E sentir que a vida faz um sentido, porque antes da pessoa ficar muito ruim do alcoolismo, ela tem uma fase que ela está divertida, que ela está feliz, aí começa as bads, aí depois das bads, né, quando o álcool ele começa a ser a recorrência, começa um processo de destruição orgânica e física, né? O estômago vai deteriorando, a pessoa já não consegue mais comer, ela vai perdendo peso, a desnutrição faz ela perder os dentes, ela já perde toda a cognição, né? Todo mundo já conhece esse caminho. Todo mundo, ou pelo menos, viu aí alguém que passou por esse caminho, né? Então, o alcoolismo é a ausência do pai ou da mãe, porque pode passar de geração em geração, né? Mas normalmente começa com a dinâmica filho e mãe. Desse modo, a gente percebe sempre que a dinâmica começa com um filho não se sentir que faltou algo ali da mãe. Observa-se também que na falta do pai, seja ele pela ausência, seja ele pelo alcoolismo, pela falta, pela repetição, o filho também vai repetir esse padrão do alcoolismo, né? Para incluir, porque tá, né, falta algo ali. Aquele que se tornou doente devido a esse vício brinda com o pai antes de beber. Brinda.
saúde. É inconsciente. E aí ele toma aquilo que falta. E você já viu o alcoolista? O cara toma cachaça, mas ele não vira de uma vez. Ele vai bebendo aos poucos. É como se ele fosse tomando aos poucos aquilo que falta. É o que o Bert fala, ele vai sorvendo cada gole, como se pudesse preencher ele. E aí, aquilo que eu falei, o alcoolista sempre busca um parceiro forte. Caminho da solução, o filho deve olhar para a mãe ou para esse pai, né? Dependendo aí da sua história, e trazer aqui, ó. Não tem outro caminho. Lu, mas meu pai não é alcoolista, minha mãe não é alcoolista, não conheço ninguém na minha família, me tornei alcoolista. Quem você está honrando? Aí a gente entra no vício como expiação. Nos colocamos a repetir o destino difícil de alguém lá do passado para trazer essa história, que foi o caso dessa moça que constelou na vivência. Mais uma vez, a repetição atua sobre os descendentes e os faz seguir a mesma rota, semelhante ao avô, bisavô, quem quer que seja. Isso porque alguns viciados se espelham nos pais por terem visto eles bêbados, alcoolizados, fumando, se drogando, ou, né, muitas vezes porque estão olhando lá para trás. Aí eu preciso expiar essa situação para dar lugar, para poder olhar para essa dor. É uma forma de inclusão, né? Essa repetição atua em todo o sistema para aquilo que aconteceu seja visto, seja olhado, seja incluído. As repetições, né, do alcoolismo, 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 são tentativas de trazer de volta, né, alguém, o respeito para alguém, o pertencimento de alguém. A repetição está a serviço de um amor e de uma lealdade, os vínculos. Então, aqui, ó, se trata de amor. Repetição igual a lealdade. Certa vez, tratei uma mulher que tinha uma presença forte, porém mais tarde ficou muito mal. Teve um surto psicótico e começou a beber. Mais tarde, quis voltar a fazer algumas sessões comigo e eu aceitei. A primeira lembrança que ocorreu foi a seguinte: vi a sua mãe embriagada, deitada no chão, seu pai de pé inerte ao lado, e ela própria zangada com a mãe. Eu então disse: imagine que a sua mãe está ali, deitada no chão. Agora se deite ao lado dela e ao lado da sua mãe bêbada, olhe para ela com amor. Ela fez isso. De repente, ela se transformou, né? O amor começou a fluir para a mãe e depois ela se livrou do alcoolismo, dessa necessidade de beber. Então, quando você tem alguém assim na sua casa, você pode simplesmente tentar fazer esse exercício. É desafiante, porque a pessoa tem que ter consciência. Mas quando ela está sóbria e ela tem consciência, ela consegue fazer. Solução para o alcoolismo é a mesma de todas as outras. Incluir o respeito. Incluir com respeito, tá? E, gente, um adendo. Quando o cara ou a mulher é alcoolista, você já percebeu como a sociedade olha de uma forma recriminatória? Discriminatória. Aponta. Ai, meu pai só vai fazer passar vergonha. Já perceberam isso? Então, o alcoolismo traz muito disso, da vergonha, da humilhação. É muito recriminado, discriminado. Quando você olha para uma família que tem um filho adicto, o que que a gente percebe? As pessoas se compadecem pelos pais.
E ainda que se compadece, não significa que vão aceitar aquele filho na sua casa, porque já sabe que ele vai roubar, que ele é uma má influência. Também exclui, mas é com um pouco de compaixão. É como se fosse um pouco mais aceitável. Porque quando você mora com um marido que é alcoolista, qual o comentário que se vê? Não sei como fulano aguenta. Agora, quando você tem um filho que é adicto, ai, coitada da fulana. E ainda que né, não dá para medir o tamanho da dor, né? Ah, essa droga é melhor do que ela. Todas são ruins. Mas ainda que vamos pensar aqui que o alcoolismo é um vício social, né? Que em algum momento toda a família passa aí, e que ele é vexatório, que a gente recrimina, etc e tal, ele é tão complexo de sair quanto os vícios químicos. Mas ele parece ser mais feio, né? Porque a cocaína, a heroína, ela, o grau de complexidade para você tirar uma pessoa desse vício é maior que o alcoolismo, né? Mas a gente recrimina mais o álcool do que o resto. Deixa eu terminar essa parte dos vícios e aí a gente para as dúvidas, tá? O vício e o desejo de morrer. A fidelidade ao sistema familiar pode levar alguém a ter o desejo de morrer pelo outro. É preciso ter em mente que alguns vícios, né, são as drogas pesadas mesmo, heroína, essa droga nova aí, ó, é uma tentativa disfarçada de suicídio. Já que eu não consigo me matar por vias de fato, muitos casos, né, de fidelidade, de vínculo, a pessoa começa a usar essas drogas, porque essas drogas é o quê, né? É o risco a todo momento. Essas drogas pesadas, elas é a ponte para a morte, né? Então, assim, o desejo de morrer, de seguir alguns membros, muitas vezes pode se manifestar com essas drogas, né? Um suicídio disfarçado mesmo. É uma dinâmica inconsciente, claro, né? E a frase que a gente sempre vê é antes eu do que você, eu morro junto com você, né? É uma forma de amor, amor cego, é o amor à beira do precipício. A pessoa não tem coragem de se matar, não consegue fazer isso, então ela, ela vai lá e usa drogas. O vício que envolve risco de vida, por exemplo, heroína, drogas pesadas, pode ser uma tentativa disfarçada de suicídio, né? Essas frases ela sempre vê. E aí ele continua falando da mulher viciada em heroína. Minha mãe teve um câncer e está morrendo. Então, coloquei essa mulher e a sua mãe uma de frente para a outra, numa certa distância. Foi impressionante ver com que amor a filha olhava para sua mãe. Ela lhe estende os braços e diz: Eu vou junto com você. E aí ficou evidentemente, né? Claro que a filha queria morrer junto com a mãe. Enquanto a mãe morria de câncer, ela se tornou o quê? Uma viciada em drogas potentes, porque assim ela morreria junto.